Bem, olá pessoal, tudo bem? Bem, a gente já viu então equação do plano, a gente já viu tudo sobre reta, a gente já viu também relação com plano. Mas e relações entre planos e retas, tá? Bem, as relações entre planos e retas, elas são bem simples, porque só vai ter, no fim das contas, como posição relativa, só duas, tá? Que é, ou, se eu pensar no plano, né, como aqui o meu livro, ou a minha reta, ela está paralela a esse plano, ou ela é concorrente a esse plano. Sendo concorrente, né, ou mesmo sendo paralela, eu posso pensar no ângulo entre esse plano e essa reta. Tá? Então, se eu tiver desenhado um plano aqui, supondo que eu tenho um plano π aqui, tá? O que eu tenho é uma reta, certo? Tá passando aqui até furar esse plano aqui e passar em cima dele. Então, tem essa reta R aqui, tá? O que dá para a gente calcular? Conforme eu falei, dá para a gente calcular o ângulo. Então, eu consigo aqui, de certa forma, calcular o ângulo aqui, θ, entre esses caras. Só que aí vem um detalhe, tá? Bem, na nossa reta R, eu tenho um ponto de referência aqui, vou chamar de B, tá? E eu tenho um certo vetor, ok? E se eu pegar o meu plano, eu também tenho um vetor que a gente usa bastante, que é o vetor normal, tá? Bem, se eu pegar esses dois vetores, vou pegar o vetor U da reta e o vetor normal, aqui N, eu sei que daria para se calcular um ângulo aqui entre eles, tá? Bem, de certa forma eu tenho que pegar o menor ângulo possível, né? Então, é como se eu estendesse aqui e pegasse esse ângulo aqui que eu vou chamar de φ, tá? Bem, esse ângulo φ aqui que eu tenho entre eles é exatamente esse ângulo φ aqui, tá? Só que não é ele que eu quero o θ. Então, o θ é o complementar do φ. Então, o que eu tenho é o seguinte, o cosseno do ângulo φ é fácil da gente calcular, tá? Porque ele vai ser NU, lembrando que isso aqui está em módulo, sobre o comprimento do vetor normal, vezes o comprimento do vetor U, tá? Só que o cosseno de φ, ele é cosseno de 90 menos θ, ou seja, o seno do ângulo θ, tá? E isso acontece porque eu não estou analisando um vetor do plano π, mas sim o vetor ortogonal a π, tá? Então, por isso que eu acabo tendo que, chegando aqui nesse seno de θ, tá? E aí, por isso, tudo vai ficar meio invertido, tá? Então, quando eu penso em um plano, quando que um plano π é paralelo a uma reta R? Isso daqui vai significar que, olha, para ser paralelo o plano com a minha reta, minha reta tem que ser ortogonal à normal, tá? Então, quando eu tenho o plano π paralelo à minha reta R, então eu tenho que a minha normal tem que ser perpendicular ao meu vetor diretor U, tá? E isso a gente já sabe que vai implicar que o produto escalar entre eles é exatamente zero, tá? Se eu quero que o meu plano π e a minha reta R sejam ortogonais, então pensa, uma reta R é ortogonal ao meu plano, então eu preciso que ele seja paralelo ao vetor normal, que já é ortogonal também, né? Então N aí é paralelo a 1. E aí, posição relativa só tem essas duas, ou é paralelo ou é concorrente, tá? Beleza? Então, é exatamente isso que a gente tem, tá? Vamos calcular a posição relativa entre um plano e uma reta? Tá? Então, vamos
Vamos pegar um plano aqui qualquer. Deixa eu pegar um plano π aqui. Por... O que eu tinha feito? 2x menos 3y mais z menos 6 igual a 0. Tá? Esse daqui é um plano. E aí, eu vou pegar uma reta aqui. Pegar uma reta R, que é dada por, né? Vou considerar aqui y igual a menos x mais 2 e z igual a x menos 1. Ok? Então, uma reta aí bem tranquila, um ponto π aqui bem tranquilo. Tá? Bem, para saber a relação entre eles, eu vou precisar saber mais com relação ao vetor, né? Então, se eu pegar aqui do plano π, eu tenho que o nosso vetor normal vai ser o vetor 2, menos 3 e 1. Ok? Bem, se eu pegar minha reta R, o meu vetor diretor U ali vai ser dado por 1, menos 1 e 1. Né? Basicamente isso. Na verdade, pessoal, eu vou até mudar, vou deixar mais x, tá? Y igual a x mais 2. Para dar um efeito aqui que eu quero. Então, 1, 1 e 1. Beleza, pessoal? Vamos calcular o ângulo entre esses caras? Tá? Na verdade, o seguinte. Se não for paralelo, é ortogonal. Para ser paralelo, eu preciso que esse cara seja zero. Então, vamos calcular o produto escalar entre eles. Então, se eu fizer n escalar u, eu vou ter 2 vezes 1, mais menos 3 vezes 1, mais 1 vezes 1. Isso daqui vai dar exatamente zero. Então, espera. Se o meu n é perpendicular ao meu vetor direção, então o meu vetor direção da minha reta é perpendicular ao plano. Tá? Então, isso daqui vai implicar que π e r são paralelos. Ok? Professor, se não fosse paralelos, eles seriam concorrentes, tá? Beleza? E aí, se eles são concorrentes, qual que é a interseção entre eles? O único ponto. Ah, professor, por quê? Bem, a equação da reta é uma única equação, né? A equação do plano, a equação da reta são duas equações do plano, se você for imaginar. A equação do plano é mais uma, então são três. Com três equações de planos, né, parecidas com esse daqui, o que eu formo? Um sistema com três equações, três incógnitas, e se ele for resolvível, né, você tem lá um ponto de interseção. Aqui no caso, π e r são paralelos, tá? Depois, no próximo tópico, a gente vai ver distâncias, então a gente vai conseguir calcular a distância entre isso daqui. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Fizemos aqui um exemplinho e calculamos aí as relações entre reta e plano, tá? Próxima parte a gente vai ver distâncias, né? Então, distâncias entre uma reta e um plano. Beleza? Até a próxima.